Meus amigos advogados, advogadas, os demais colegas profissionais do direito, estamos aqui novamente no Legale Virtual para um terceiro encontro sobre o novo Código de Processo Civil. E o tema de hoje é cumprimento de sentença, conhecido também como execução judicial. Então é isso que nós vamos tratar hoje aqui no Legale. Vamos falar como que fica a situação do cumprimento de sentença ou execução judicial pelo novo Código de Processo Civil. Mas eu vou fazer algo interessante para os senhores. Nós vamos fazer uma abordagem do cumprimento de sentença pelo vigente Código e embaixo eu coloco o cumprimento de sentença pelo novo Código de Processo para que você possa visualizar as alterações. A meu ver, melhorou o sistema. Ou seja, mais um elogio, mais um ponto positivo para o novo CPC, porque nesta parte houve uma evolução, e eu vou demonstrar para vocês, com base no vigente sistema, as dificuldades práticas que os colegas advogados podem encontrar, que desaparecem de uma maneira ou de outra, pelo novo Código de Processo Civil. Então, doutores, vamos colocar aqui na lousa o nosso título. Cumprimento de sentença. Execução judicial. Muito bem. Tanto o novo Código de Processo Civil como o CPC vigente, eles possuem uma relação dos títulos executivos judiciais. Agora, como o nosso encontro aqui é basicamente para relatar o procedimento do cumprimento de sentença, eu vou me ater à sentença, que nós sabemos ser um título executivo judicial. Não obstante outros títulos também existirem, tal como a sentença estrangeira homologada pelo STJ, a sentença arbitral, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Enfim, nós temos outros títulos executivos, mas eu vou me restringir aqui à sentença. Então vamos lá. Temos um processo do qual há a prolação de uma sentença. Em um determinado momento, essa sentença vai transitar em julgado. E a sentença pode transitar em julgado por N razões, a sentença ou o acórdão. Seja porque o sistema não prevê mais mecanismos de recurso, ou seja, pelo exaurimento dos recursos, seja porque as partes deixaram de recorrer. Então a sentença pode transitar em julgado porque a parte se conformou com a decisão e não manejou recurso, ou ainda a sentença pode transitar em julgado pelo exaurimento dos recursos. Muito bem, o fato é que transitada em julgado a sentença, nós temos o encerramento de uma fase conhecida como fase de conhecimento. Então, transitada em julgado a sentença, nós temos o encerramento de uma fase conhecida como fase de conhecimento. E passamos a ter a inauguração da fase chamada de cumprimento de sentença, que eu abrevio aqui para CS. Muito bem. A análise que eu vou fazer com vocês aqui é do CPC de 1973. Lembrando que essa regra que eu coloco na lousa é uma regra que foi inserida pela Lei 11.232 de 2005. Ou seja, não obstante o código seja de 73, esta dinâmica é de 2005, com uma alteração que o Código de Processo Civil sofreu por ocasião do advento desta lei. Bacana. Transitou em julgado, então, nós temos o início do cumprimento de sentença. E aqui, doutores, aplica-se a regra
do vigente artigo 475J, que fala que transitada em julgado na obrigação de pagamento de quantia certa, o devedor ele dispõe de 15 dias para pagar a dívida sob pena de multa de 10%. Então, o devedor dispõe de 15 dias para pagar a dívida sob pena de multa de 10%. Uma discussão que muito se travou pelo sistema vigente, que o novo CPC resolve, depois nós vamos ver isso, é de quando começa a contar esse prazo de 15 dias. Muitos juristas defendem que o CPC foi omisso, e aí então se travou uma discussão no judiciário se esse prazo de 15 dias é automático a partir do trânsito em julgado, se o devedor tem que ser intimado, se é de quando o juiz manda as partes cumprirem o julgamento, enfim. Eu entendo que essas discussões que se travaram no judiciário, todas são inócuas. Por quê? Com devido respeito aos que pensam em sentido contrário, a meu ver, não há omissão no CPC. O que há é falta de leitura de quem aplica o CPC. Por quê? Porque nós sabemos, quem advoga sabe o que eu estou dizendo. Quem não advoga, o acadêmico, não visualiza isso. Mas quem advoga, quem está lá no judiciário, o juiz, o que milita, o promotor de justiça, sabem o que eu estou falando. O acadêmico talvez não visualize isso. Doutores, o acadêmico puro, né? Porque todos nós somos acadêmicos, só que exercemos o direito na prática também. Doutores, o Código de Processo Civil vigente tem um artigo que se chama 475B, e o B vem antes do J. Portanto, quando você for ao J, você tem que olhar tudo que vem antes dele. E o B vem antes do J. Isso você aprende no ensino fundamental, não é na faculdade de Direito. A, B, C, D, E, F, é ou não é? Então vejam que o B vem antes do J, o alfabeto brasileiro. Legal. O artigo 475B diz que nas condenações em pagamento em dinheiro, o credor deve apresentar uma petição nos autos, a partir do trânsito em julgado, apresentando os valores, ainda que eles dependam de um cálculo aritmético. Cálculo aritmético é o cálculo mais ridículo que você pode imaginar. 2 mais 2 é igual a 4. Quem tem a obrigação de colocar esse número no papel? 2 mais 2 é igual a 4. O credor ou o devedor? O Código de Processo Civil diz que a obrigação é do credor. Então, o credor vai ter que fazer uma petição, dizer para o juiz que 2 mais 2 é igual a 4, e aí sim o credor pede para que o juiz intime o executado a pagar na forma do artigo 475J. Graças a Deus, esse foi um entendimento que se consolidou no STJ, no julgamento de um recurso repetitivo. E eu digo que se consolidou no STJ, último julgamento, porque o próprio STJ já havia dito em ocasiões anteriores que era do trânsito em julgado. Depois o STJ voltou atrás, falou que era da intimação da primeira instância, e agora, enfim, o STJ vislumbrou que nesse sistema existe, entre o trânsito em julgado e esse comando de 15 dias, o artigo 475B do CPC. Essa regra, ela é mantida pelo novo CPC, nós vamos falar isso depois. Então vejam, aqui o 475B prevê que é a obrigação do credor apresentar o cálculo. Então, o credor apresenta a liquidação dos valores. O credor apresenta a liquidação dos valores. E aí sim o credor vai pedir a intimação do devedor para que ele pague em até 15 dias, sob pena de multa de 10%. Muito bem, professor. O devedor foi intimado. Se ele pagar em até 15 dias, o que acontece? A extinção do cumprimento de sentença. O artigo 794, inciso 1º do Código de Processo Civil, preceitua que extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação. Então, se houve a satisfação da obrigação pelo devedor, nós temos que há aqui a extinção do cumprimento de sentença.
Mas, para não acabar a nossa aula, nós vamos pressupor que o devedor não pagou a dívida. Aí o sistema vem e diz o seguinte, que o credor deverá apresentar uma planilha atualizada do débito. Então, muito provavelmente, transcorrido em albis, ou seja, em branco, o prazo de 15 dias, o juiz deve dar um despacho. Então, o juiz, ele irá despachar para o credor apresentar manifestação. Então, o juiz irá dizer o seguinte, manifeste credor, olha só, o devedor, dentro do prazo de 15 dias, nada fez. E aí, credor, o que você quer? E aí, então, o credor vai apresentar uma nova petição com cálculo atualizado do débito. E aí aqui é importante dizer que a multa já incidiu. Então o credor, ele vai fazer uma conta no seguinte sentido. O devedor tinha que me pagar X. O devedor tinha que me pagar X conforme a primeira conta que eu fiz em 15 dias. Como ele não pagou, agora ele me deve X mais a multa de 10%. X atualizado com a multa de 10% dá Y. E é essa conta que o credor deverá apresentar para o juiz. Aqui, doutores, existe uma orientação jurisprudencial firmada no STJ em recurso repetitivo, portanto, o entendimento pacificado no STJ, de que a falta do cumprimento voluntário da obrigação enseja na necessidade de fixação de novo honorário de sucumbência. Ou seja, para o STJ, o entendimento consolidado é no sentido de que se o devedor pagar dentro dos 15 dias, ele não paga a multa, porque ele observou o prazo, e também não paga honorário na fase de cumprimento de sentença, justamente porque não houve trabalho do advogado do exequente. Mas, se transcorrer em albis esse prazo, e o exequente, bem como o seu advogado, continuarem a atuar na fase de cumprimento de sentença, o STJ entende que há necessidade de fixação de novo honorário. Agora, eu lembro a todos vocês que esse novo honorário, ele deve ser requerido pelo advogado e não colocado na planilha, pois o advogado não fixa honorário, ele pede. Então, nessa petição aqui, o advogado do exequente vai dizer que o cálculo atualizado da dívida é X, como não houve o pagamento dentro dos 15 dias, agora tem a multa dos 10%, que o total é Y, e vai pedir para o juiz fixar honorário, novo honorário de advogado, sobre Y, podendo até sugerir aqui o valor de 20%, com a consequente penhora. Porque, doutores, vocês concordam que se o devedor, sem multa e sem novo honorário, não pagou, agora que há multa e novo honorário é que ele não vai pagar mesmo? Então aqui, transcorrido o prazo de pagamento voluntário, o credor terá que utilizar ferramentas coercitivas. Por isso que eu digo que nessa petição, o advogado vai atualizar o débito, vai acrescentar a multa de 10%, vai pedir para o juiz, sobre o valor total, fixar um novo honorário e depois que se defira a penhora. A penhora, ela pode ser feita de várias maneiras. Então, nós temos hoje a possibilidade de pedir penhora em dinheiro. Essa penhora, obviamente, ela vai recair com relação aqui a contas, ativos financeiros mantidos em instituições financeiras. Eu posso pedir penhora de carro, né, pelo sistema Renajude. Eu posso pedir penhora de imóvel pelo sistema Arispe. Eu posso pedir penhora de bens móveis por oficial de justiça, pedir para o oficial diligenciar até o executado com a finalidade de penhorar bens. Enfim,
pouco importa a maneira pela qual você vai pedir a penhora. O fato é que, feita a penhora, ela deverá ser comprovada nos autos. Qual é o nome do instrumento que comprova que houve uma penhora nos autos? O instrumento se chama auto de penhora. Auto de penhora. Lembrando que se ela for feita por oficial de justiça, ele já pode até fazer a avaliação. Por isso, então, que eu coloco aqui auto de penhora e avaliação. Lembrando que o que eu estou narrando para vocês é o sistema de 73. Daqui a pouco eu vou narrar aqui o sistema novo, pelo novo CPC. Então, doutores, auto de penhora e avaliação. Muito bem. Do auto de penhora e avaliação, enfim, o sistema pensa no executado. Eu não sei se vocês notaram, mas até o presente momento, o executado não teve oportunidade de contraditório. Olha só, ou ele paga, ou ele vai sofrer a penhora. Legal, depois que houve a penhora ou a avaliação, aí sim o executado será intimado, então nós teremos a intimação do executado devedor para querendo apresentar a sua defesa, que aqui se chama impugnação. E ele terá prazo de 15 dias. Então, olha só. Feito o auto de penhora e avaliação, comprovado nos autos, o juiz ele vai intimar o executado, e essa intimação pode ser feita na pessoa do advogado, se houver advogado constituído, ou essa intimação poderá ser feita pessoalmente ao executado, para que ele, querendo, apresente impugnação. Então, pelo sistema do cumprimento de sentença, que foi inserido pela Lei 11.232 de 2005 no CPC vigente, desaparece a figura dos embargos à execução. Porque aqui, então, a ferramenta de contraditório passa a se chamar impugnação, com prazo de 15 dias, a contar do cumprimento de sentença. Professor, a contar da intimação do auto de penhora. Professor, eu posso alegar qualquer coisa na minha impugnação? Não. As matérias para a impugnação estão previstas no artigo 475L do CPC vigente. Então, você só vai poder alegar na impugnação as matérias que estão previstas no artigo 475L do CPC vigente. Pois bem, o juiz vai abrir o contraditório da impugnação, ou seja, ele vai mandar o exequente se manifestar, nós teremos então uma manifestação, que é o contraditório do exequente, e depois o juiz irá julgar a impugnação. Aqui, doutores, nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Qual é o recurso cabível da decisão que julga a impugnação? Ah, professor, é a apelação. Ah, professor, é o agravo. Muito cuidado, porque o sistema, ele prevê que o recurso cabível será definido pelo comportamento do juiz. Então, o advogado, ele tem que ficar atento ao comportamento do juiz. Por quê? Ao julgar a impugnação, se o juiz, abro aspas, resolver a impugnação, o recurso cabível é o agravo por instrumento. Por outro lado, se ao julgar a impugnação, o juiz extinguir o cumprimento de sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação. Então, tomem muito cuidado para que vocês não confundam o recurso cabível. Afinal de contas, o agravo de instrumento e a apelação são absolutamente diferentes. E se você apresentar um quando a hipótese é do outro,
houve um erro grosseiro. E o erro grosseiro não admite a fungibilidade, de maneira que você perdeu a oportunidade do recurso. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, para mostrar que não é difícil avaliar o comportamento do juiz. Suponhamos que houve uma penhora aqui e o oficial avaliou o bem penhorado em R$100 mil. Então, houve uma penhora por oficial de justiça e ele avaliou o bem em R$100 mil. Quando o executado é intimado da penhora, ele entende que essa avaliação do oficial de justiça está equivocada, pois o bem vale R$200 mil, o dobro do que o oficial avaliou. Neste caso, o executado, na sua impugnação, ele vai arguir, porque o sistema permite, no 475L, que a avaliação é errônea, ou seja, a avaliação está equivocada. Doutores, pergunto a vocês, quando o juiz for julgar essa matéria, a avaliação errônea, ele vai extinguir a execução ou ele vai dizer se o bem vale 100 mil ou 200 mil? Pergunto, ele irá extinguir a execução ou ele vai resolver essa questão? É óbvio que ele irá resolver. Neste caso, o recurso cabível da decisão do juiz é um agravo de instrumento. Agora imaginem os senhores que o executado, na impugnação, diga que o título exequendo é inexigível. Ele traz uma tese aqui, relevantíssima, prevista no 475L, de que o título é inexigível. E o juiz acolhe a tese do executado, quando julga a impugnação, dizendo, olha, o título é inexigível mesmo. Pergunto, nesse caso o juiz vai resolver ou vai extinguir a execução, o cumprimento de sentença, porque o título é inexigível? Ora, ele vai extinguir. Neste caso, o recurso cabível é a apelação. Então, nós temos aqui uma construção desenhada do cumprimento de sentença pelo vigente código. Agora, quais são os problemas que eu visualizo aqui? Isso aqui já é muito bom, né? Mas foi melhorado pelo novo código. Quais são os problemas que eu visualizo aqui que no novo código eu não terei? Exemplo, quando o exequente apresenta esse cálculo, ele de maneira muito, digamos que, ardilosa, ele superfatura a execução. Ou seja, o crédito dele, em regra, o valor certo era de 100 mil. Mas ele vai lá e põe 1 milhão. O crédito dele era de 100 mil, mas ele coloca 1 milhão no papel. Notem, doutores, que o juiz, a princípio, não vai ficar fazendo avaliação de números. O juiz vai intimar o executado para que ele pague o valor de 1 milhão em 15 dias. Detalhe, se ele não pagar 1 milhão em 15 dias, ele vai sofrer 10% de multa, que é 100 mil. Ou seja, a multa é o que ele deveria pagar de total. Olha que grave isso. Doutores, o executado fica amarrado nessa situação. Por que ele fica amarrado? Porque ele só vai poder gritar para o juiz que está havendo um excesso de execução na impugnação. Só que para ele impugnar, nós já vimos que os autos precisam ter penhora e avaliação. Ou seja, o direito de voz do executado está restrito a uma prévia penhora nos autos. Olha só que loucura. Ou seja, ele vai ter que aguardar uma constrição milionária no seu patrimônio para poder gritar em impugnação que está tudo errado? Pelo sistema vigente, é isso que acontece. Aí talvez você esteja aí na sua casa dizendo o seguinte, ou no seu escritório, professor, apresenta uma exceção de pré-executividade. Doutores, a exceção de pré-executividade, como o próprio nome diz, é exceção, não é regra de pré-executividade. Portanto, eu entendo que a matéria que pode ser arguida na exceção de pré-executividade é a matéria não visualizada pelo sistema. E excesso de execução está visualizado pelo sistema. Tanto que excesso é matéria de impugnação.
E tem juízes, e não são poucos, que nem recebem essas exceções, porque eles entendem que é uma peça que não está prevista no sistema jurídico e que o réu ou o executado deve apresentar a impugnação por ocasião da intimação da penhora. Ficou uma situação difícil. Aí você fala, professor, eu vou agravar por instrumento. Muito bem. Eu entendo que essa decisão, que manda pagar em 10 dias, é uma decisão combatida por agravo por instrumento. Mas, doutores, tem gente que fala que esse pague em 15 dias sob pena de multa é despacho. Olha só que loucura. Se você pegar o Código de Processo Civil comentado, né, do professor Neri, ele fala que isso daqui é despacho, não é decisão interlocutória. Portanto, não poderia nem agravar de instrumento. Olha só que loucura. Ou seja, não é uma decisão interlocutória pagar sob pena de multa de 10%? Isso é um mero despacho? Não tem carga decisiva? Tudo bem. É um mero despacho, então eu não posso agravar. Eu também não posso apresentar exceção. Eu não posso impugnar porque tem que haver penhora. Ou seja, só me resta uma coisa: conviver com a angústia. Graças a Deus, isso, que é só um exemplo. Eu tenho centenas de exemplos para discutir com vocês aqui, numa futura pós-graduação. Esse é só um exemplo, doutores, dos problemas que nós convivemos na prática. O novo CPC resolve isso. Por quê? Nós vamos ver aqui agora como que fica o cumprimento de sentença pelo novo CPC. Deixa eu apagar aqui. Só essa parte de baixo aqui, ó, já é o suficiente, porque eu quero deixar um paralelo para os senhores do que é e de como vai ficar. Olha só. Então aqui, nós vamos na parte de baixo, nós vamos falar do novo CPC. Então deixa eu colocar aqui, ó, novo CPC. Bacana. Temos aqui a sentença. Vai chegar um determinado momento que a sentença irá transitar em julgado. Com o trânsito em julgado, nós teremos o fim da fase de conhecimento e teremos a inauguração da fase de cumprimento de sentença. Então, teremos o fim da fase de conhecimento e a inauguração da fase de cumprimento de sentença. Muito bem, doutores. O novo CPC prevê que o credor deve apresentar previamente os valores para depois o executado ser intimado. Então vejam que o novo CPC, ele, de uma maneira ou de outra, resolve essa lacuna que a jurisprudência e a doutrina entendiam existir, que eu sempre defendi que nunca existiu essa lacuna, e fico feliz em saber que o STJ, depois, em recurso repetitivo, firmou um entendimento que eu defendia desde sempre nos meus cursos, contrariando tudo que você encontra nos livros, tudo que você encontra por aí no mercado. Eu sempre defendi isso. Mas, enfim, vamos partir do pressuposto de que eu estava equivocado, que não estava, e então o novo CPC resolveu esse problema, porque ele diz que o credor deve liquidar os valores para depois o devedor ser intimado. Então o credor vem e apresenta os valores. Aí o novo CPC, ele inova também, porque ele diz que o devedor terá 15 dias para pagar os valores apurados pelo credor, sob pena de multa de 10%. Então, até aqui, professor, nada mudou. Até aqui é a correção de uma suposta lacuna. Muito bem. Agora vocês vão começar a ver as inovações. O devedor, se ele vier e pagar a dívida, o que acontece? Extingue a execução pela satisfação da obrigação. Se ele não pagar a dívida, o código diz que, terminado o prazo de 15 dias para o pagamento,
inicia-se o prazo de 15 dias para a impugnação. Olha só que relevante e importante avanço o novo CPC deu. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui do superfaturamento, que em tese restringia o direito de voz do executado a uma prévia penhora, desaparece com o cumprimento de sentença no novo CPC. Por quê? Porque eu poderei impugnar sem a necessidade de penhora. Eu terei prazo para impugnar assim que acabar o meu prazo para pagar. Então, poderá o executado aqui pagar em até 15 dias, após 15, o 15º dia, ou seja, após a data de pagamento, após o 15º dia, haverá o início do prazo para impugnação. E o novo CPC traz uma novidade. Qual? De que já há aqui também, agora, além da multa, mais 10% de honorário de advogado. Ou seja, o novo CPC pega a construção jurisprudencial do STJ, que fala que a falta do pagamento voluntário em 15 dias enseja no pagamento de 10%, que enseja no pagamento de honorários, mas não fala o percentual, e cria um parâmetro de cumprimento de sentença, no sentido de que, superado o prazo de 15 dias, haverá incidência da multa e automaticamente 10% de honorário de advogado. Muito bem. Então, eu terei aqui que, após o prazo de 15 dias, eu tenho o início do prazo de 15 dias para o executado se defender. E ele vai se defender por impugnação também. Então, vejam que a impugnação se mantém no sistema. A diferença é que aqui, após o 15º dia, eu já tenho a incidência do 10% da multa e tenho a incidência de 10% de honorário de advogado no cumprimento de sentença. Então, o sistema prevê que, se não houver o pagamento em 15 dias, há a incidência da multa e há a incidência de 10% de honorário no cumprimento de sentença. Eu acho importante essa inovação do CPC, não obstante ele fixe os honorários em 10%, e aí tem muita gente que fala, por que não deixou ao livre-arbítrio do juiz? Porque ele poderia fixar em 20. Doutores, porque nós sabemos que na prática tem juiz que fixa esse honorário em R$500, R$100, ou seja, não paga nem o combustível que você gasta para ir ao fórum levantar a guia. Então, acabou também, graças a Deus, essa falta de bom senso de muitos juízes de direito que fixam migalhas como honorário de advogado. É ou não é verdade? Então tem muito juiz por aí, que eu não sei por qual razão, não quer ver advogado ganhando dinheiro, como se o advogado fosse um transtorno no judiciário. Note que o advogado, segundo a Constituição Federal, é indispensável à promoção da justiça. E por isso mesmo ele tem que ser valorizado. A começar, pelos juízes, que devem fixar honorários dignos, pois a advocacia é uma carreira que trabalha ao lado da magistratura e não de forma inferiorizada. Trata-se de uma opção de carreira, trata-se de uma opção do advogado. O juiz e o advogado não possuem tratamento diferenciado no que toca à hierarquia, são iguais e, portanto, o advogado tem que ser tratado com a mesma dignidade que os juízes. E, graças a Deus, o novo CPC acaba com aquele honoráriozinho de R$100, R$150, que tem juiz que fixa em cumprimento de sentença, que é simplesmente ridículo. Agora, nós temos 10% de honorário de advogado no cumprimento de sentença, em que o juiz é obrigado a seguir, senão ele está negando vigência à lei federal. Graças a Deus.
né? Graças a Deus. Não precisa dar 20, não. Pode ser 10% mesmo. Mas também 1% ninguém precisa de esmola, doutores. Bom, bacana. Então, está aqui a situação e aí tem aqui a impugnação. Então, notem que o prazo, o início, né, do prazo de 15 dias para impugnação, ele começa após o término do prazo de 15 dias para pagamento. Muito bem, o executado impugnou. Se o juiz aqui der razão para o executado, vamos colocar aqui então. Houve impugnação do executado. Houve impugnação do executado. Então, o juiz vai intimar agora o exequente a se manifestar em 15 dias sobre a impugnação do executado. Também uma correção do novo CPC, porque aqui em cima não se falava qual era o prazo de manifestação do exequente. Tinham juízes que fixavam em 10 dias. Eu entendo que deveriam ser 15, porque se você tem 15 para impugnar, eu tenho que ter 15 para responder à impugnação por uma questão de isonomia. Mas tinham muitos juízes que, na prática, fixavam esse prazo em 10 dias, porque o CPC não fala do prazo para se manifestar sobre a impugnação do executado. O novo CPC fala que o prazo é de 15 dias. Então, houve impugnação do executado, aí nós teremos aqui a manifestação do exequente, também em 15 dias, e aí sim, depois, o juiz irá julgar a impugnação. E aí, o juiz irá julgar a impugnação. Ao contrário da regra anterior, em que eu tinha que ficar aguardando o comportamento do magistrado, se ele resolver agravo, se ele extinguir o cumprimento de sentença é apelação, o novo CPC diz que dessa decisão cabe apelação. Ou seja, então aqui não há discussão mais. Quando o juiz julgar a impugnação, a parte que discordar pode, querendo, interpor recurso de apelação, que é o único cabível, e a apelação, nós sabemos que tem prazo de 15 dias. Então, essa é a nova sistemática pelo novo CPC. Aí, algumas dúvidas. Professor, o juiz deu razão para o executado. Ora, se o juiz deu razão para o executado, provavelmente a multa será excluída. Ou seja, a multa de 10% não é devida, porque ele provou que ele tem razão. E os 10% de honorário fixados agora serão revertidos para o advogado do executado. Ou seja, os 10% de honorários fixados no cumprimento de sentença serão do advogado do exequente, se ele sair vitorioso, ou serão do advogado do executado, se o executado sair vitorioso. Os 10% da multa ficam condicionados à tese do executado. Se for uma tese que elimina esses 10%, é óbvio que ele não deve pagar. Se for uma tese que não elimina, então o executado pagará os 10% e pagará também o valor de 10% de honorários de advogado. Multa mais honorário. E assim, doutores, nós concluímos o estudo do cumprimento de sentença pelo novo CPC, com uma abordagem também do cumprimento de sentença pelo CPC vigente. Fiquem todos com Deus e na próxima aula nós vamos falar sobre a execução extrajudicial. Então, na próxima aula eu vou trazer aqui as regrinhas de execução extrajudicial para os senhores e eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui. Eu vou te mostrar como que é o sistema pelo CPC vigente e como vai ficar pelo novo CPC. Execução extrajudicial na próxima aula. Fiquem todos com Deus.